Opa, saudações nossa audiência. Hoje nós estamos com um convidado especialíssimo. Foi o meu chefe em 1900 e lá vai, né, Dr. Glauber Pascoal. Eu vou pedir licença aqui para chamar de Glauber apenas, essa ousadia. Com certeza. Eduarda, nossa host também. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez por aqui. Obrigada, Dr. Glauber, pela presença. Glauber, eu vou pedir para você se apresentar, Tá. Né, falar um pouco da sua trajetória na advocacia, você que é sócio de um dos grandes escritórios daqui de Sergipe, que é o Monteiro Nascimento, tá? E falar como você se encontrou na função que você exerce hoje dentro do escritório. Perfeito. Bom, meu nome é Glauber Pascoal, né? Primeiramente, agradecer aí o convite para participar aqui desse podcast. Muito feliz por estar aqui, trocando uma ideia um pouco sobre tecnologia, legal operation, enfim, gestão, né, de departamentos jurídicos e até de escritório de advocacia. Comecei no escritório em 2001 como estagiário e me formei em 2003. Nossa, aí você vai começar a contar os anos, né? Mas vamos deixar para lá. E assim que eu comecei minha advocacia, cheguei até a receber um convite para ingressar em um outro escritório de advocacia que trabalhava com essa parte de recuperação de crédito. Já era um escritório a nível nacional, digamos assim. Ele tinha filiais em todo o Norte e Nordeste. E aí essa experiência como um todo, eu acho que ela foi uma virada de chave até mesmo para ajudar a transformar um pouco como foi a gestão da Monteiro Nascimento, né? Saí literalmente de um escritório caótico em termos de volume, que eram 50 mil contratos para poder fazer cobrança, numa época que a tecnologia ainda não estava tão avançada como tem hoje, e se fazia tudo muito manual, tudo muito trabalho humano mesmo, de precisar virar à noite para fazer determinadas atividades que hoje em dia a gente coloca nosso robozinho lá para fazer e a gente vai dormir feliz e que no outro dia o negócio está pronto. Né? Então, assim, teve essa experiência. E aí, quando eu retornei a Aracaju, que eu tinha saído desse escritório, retornei, Carlos Augusto me convidou de novo. E aí a gente começou a fazer um trabalho de reformulação, de estruturação da gestão do escritório, do massificado, né? Reestruturando algumas coisas, alguns pontos mais sensíveis. Comecei a me debruçar bastante nessa área de tecnologia para poder ajudar, inclusive, nesse arranque, né? E as coisas foram caminhando de forma muito natural nessa parte de gestão da nossa carteira de processos, né? E a gente foi se especializando, buscando novas alternativas, novos instrumentos, entendendo a importância de você agregar tecnologia no seu dia a dia para que a gente consiga fazer uma gestão mais eficiente para o que o nosso cliente procura, né? Trabalhar com advocacia de volume é complexa. Parece que é só fazer aquelas peças repetitivas, mas tem muita coisa por trás que os clientes cada vez mais se tornam mais exigentes também, né? Eles não querem só que você diga, eu cumpri, parabéns, você em um processo você fez uma improcedência e me economizou alguns milhões de reais. Tá, e os outros 10 mil processos que estão na sua responsabilidade, como eles estão? Então, essas informações, essa necessidade de fazer uma gestão muito forte das informações que a gente tem dentro do escritório, fez com que a gente trabalhasse cada vez mais nessa área, nos especializássemos mais nisso e a gente conseguiu aí dar uma cara um pouco diferente aí do que a gente tem hoje no dia a dia, né? Claro, e que se tornou uma marca registrada sua, digo porque passei na Monteiro Nascimento um tempo e você sempre foi o gestor e mais o cara lá que mais entendia de tecnologia, mesmo não sendo da área de tecnologia. Então, e aí você falou da importância, né? E aí eu queria entender a sua visão, como é que você encara essa relação de direito, a advocacia e a tecnologia é essencial para a advocacia ou é essencial para uma advocacia de massa? Não, eu acho que a tecnologia é essencial. Eu acho que para a advocacia, focando em advocacia, assim, é fundamental, né? Se você tem um escritório pequeno, médio, grande porte, você precisa ter em algum momento ali uma tecnologia para lhe ajudar a ajudar no seu dia a dia, nas suas atividades corriqueiras, né? E aí vem já uma parte mais avançada, que é essa inteligência artificial, que não adianta você virar as costas, ela é uma realidade que está aí e é muito importante que nós, advogados, saibamos utilizar a ferramenta. Né? Eu acho que uma coisa que a gente experimenta no nosso dia a dia
E a gente vê muito isso nas conversas com empresas de tecnologia que prestam serviço para a gente hoje, a dificuldade que o advogado tem até de pedir, de saber o que é que ele precisa de tecnologia para sua realidade. Não adianta, por exemplo, um escritório que tem 500 processos e está com 5 prazos para protocolar por dia, trabalhar e focar numa automação, por exemplo, para protocolar prazo para você. Agora, se você tem nesses 5 prazos para protocolar, mas tem 100 mensagens do WhatsApp para responder, não é mais interessante você focar numa automação que lhe ajude a responder essas mensagens do WhatsApp do que você focar numa automação, né, que faça 5 protocolos por dia? Não faz nem sentido. Então você tem que saber qual é a sua dor. Então essa eu acho que é das viradas de chave, o foco principal, né? Hoje a gente vê muito essa questão do legal operation, né? Essa triangulização, né, entre pessoas, que tem que ser o ponto-chave, a cabeça do iceberg lá, é você focar em pessoas. Em que sentido? Entender a dor delas, né? A partir daí, você começa a avaliar e mapear como ela faz qualquer atividade dela e começa a enxergar as oportunidades de tecnologia para agregar. Então, por exemplo, recentemente a gente recebeu uma demanda lá de um advogado, Glauber, eu estou precisando aqui que veja a possibilidade de tecnologia me ajudar a fazer fazer uma certidão negativa, um determinado órgão aí, de 20 CNPJs. Espera aí, mas 20 CNPJs, o tempo que eu vou gastar para desenvolver um código, para fazer isso para você já fez. Então a gente tem muito isso, né? Eu acho que o advogado ele precisa entender realmente a sua necessidade, a sua dor, e a gente conseguir mapear para saber se isso é a mais importante ou se tem uma outra dor mais importante para ser trabalhada, né? Então isso faz hoje toda a diferença na sua atividade como advogado. E o mais importante, né, como advogado, hoje em dia é que, como as faculdades, claro, é evidente, a gente sabe que não trazem muito essa importância ou disciplina de gestão, de massificado e tudo mais, o advogado ser pouco curioso, né? Tente, eu costumo dizer que eu sou um pouco autodidata, porque tudo que eu aprendi em termos de mapeamento, de fluxos e tudo mais, de tecnologia, foi fuçando, foi mexendo, foi indo atrás, foi pesquisando por conta própria, que a gente não consegue, a gente sai de advogado aprendendo lei, né? Não sai de advogado aprendendo RPAs, enfim, inteligência artificial, que seja. Mas você precisa saber qual é a sua necessidade, onde é que eu consigo melhorar a minha eficiência. Então, é isso que faz um pouco a diferença. E aí a gente tem que saber trabalhar. Hoje em dia, daqui a pouco, pacote Office é o básico do básico. Sim. O seu diferencial é você saber trabalhar com inteligência artificial, né? Sim. E aí os advogados precisam cada vez mais sentir essa... saber trabalhar com essa tecnologia que está vindo aí. Cada vez mais detalhista, né? Sim, sim. Cláudio, eu vou só fazer um parênteses para a gente poder mencionar os nossos patrocinadores. A gente tem o patrocínio do iPhone barato, da SVN, na pessoa de Wilden Júnior, vinculados também à assessoria de investimentos da XP. A Jet Sales, que inclusive eles participaram do episódio anterior, eles falaram muito sobre atendimento automatizado no WhatsApp, a importância, né, de você saber dosar. E apostou na inteligência artificial como a nova tecnologia, né? Com certeza. E Paz Barreto Seguros, que também é nosso parceiro. A gente sabe que é importante para todo escritório de advocacia ter um seguro de responsabilidade civil. Eu estava discutindo isso ontem com um colega, porque por mais que a gente invista em tecnologia, controladoria, dupla checagem de prazos, pode ser que um evento, um infortúnio aconteça, e é importante que o escritório esteja ali com respaldo para poder melhor atender os clientes. Com certeza. E hoje tem, inclusive, clientes que exigem que você traga esse seguro de responsabilidade como obrigatório. Perfeito. Então, nada melhor falado com quem entende. Glauber, você falou sobre legal operations e sobre controladoria jurídica. Controladoria jurídica já é um assunto que eu acredito que a maioria dos escritórios de advocacia já conhece e já tentam implementar. Mas para a nossa audiência que ainda não conhece o legal operations, o que é e como é que a controladoria se relaciona? O legal operation ele surgiu como uma nova
digamos assim, um novo departamento para escritórios e departamentos jurídicos. Ele tem como foco primordial a eficiência. Então, ele trabalha numa triangulização, né? Como eu falei, pessoas, processos e tecnologia. A tecnologia, ela entra como uma ferramenta, mas ela não é o primeiro ponto, né? Para eu saber qual a tecnologia que eu preciso utilizar, eu preciso entender a dor do meu colaborador, do meu advogado, do meu funcionário, mapear o processo que gerou aquela dor, que dá aquele problema, e a partir do mapeamento desse processo, ver a oportunidade de tecnologia agregar para poder contribuir com essa eficiência. Então, ela veio justamente para tentar trazer muito mais eficiência para departamentos jurídicos, e aí, consequentemente, os escritórios também estão começando a querer implementar. E ela é um núcleo, vamos dizer assim, multidisciplinar. Não é só advogado hoje que trabalha no Legal Operation. Você pode trabalhar com engenheiro de processos, engenharia de processos, o pessoal que trabalha com estatística, dados. Então, começa a montar uma equipe multidisciplinar dentro do seu escritório de departamento jurídico para conseguir, e aí desenvolvedores, programadores, para conseguir trazer essa eficiência no mapeamento dos processos internos da sua atividade. Né? Isso não é exclusivo, claro, de escritórios ou focado em departamentos jurídicos, mas na atividade processual propriamente dita, né? Mas está intimamente ligado à própria operação. Você traz não só a eficiência jurídica em termos de melhor ou acelerar a produtividade de um advogado, mas você traz a eficiência jurídica para melhorar a performance financeira, melhorar as atividades do dia a dia de um colaborador, tanto da controladoria quanto do financeiro do seu escritório. Então, ela traz muito essa visão um pouco diferente. E ela se estrutura em algumas, eles chamam de prerrogativas, né? É uma mandala de 12 prerrogativas, ou 12 competências, melhor dizendo, que essa Legal Operation ela pode atuar dentro desse universo, né? Aí vai desde o financeiro, planejamento estratégico, ela atua nessa parte de mapeamento de fluxos, até no marketing ela pode estar de alguma forma interligada, né? Então, assim, é uma novidade, digamos assim, que não é tão nova mais, mas que o mercado ainda sergipano, digamos assim, ainda está engatilhando um pouco em conhecer essa realidade, né? E a gente já vê aí algumas comunidades se engajando. Ela surgiu aí nos Estados Unidos, né? E se propagou pelo mundo inteiro e chegou no Brasil com força nos últimos anos, nos últimos 4 anos mais ou menos, aqui ela começou a desenvolver mais. Então é muito importante essa atualização, né? Mais uma oportunidade para o advogado de mercado de trabalho, né? Não é só fazer prazo. Existem outras coisas que você pode focar, né? Na sua atividade mesmo formado. Justamente, né, Glauber? Porque, assim, na verdade, a advocacia, você mesmo já citou, que a gente sai aprendendo a matéria de direito, não sai aprendendo a administração, a gestão, e principalmente a lidar com tecnologias, que eu acho que até mesmo hoje é algo que não existe nas grades das universidades. Dentro dessas questões do Legal Operation, dos softwares implementados, quais são as principais tecnologias que hoje você utiliza para aumentar a eficiência e a produtividade? Não só a produtividade da equipe, como também a produtividade de gestão, de controladoria. O primeiro de todos, claro, é um software de gestão de processos, né? Que é a gente tem um lá no escritório, mas... E aí, claro que cada escritório ele vai se adaptar a uma realidade desse software de gestão. Então, esse é o primeiro de todos. Depois disso, os softwares de RPAs, né? Que está muito na moda hoje também, não só na moda, mas é necessário. Tem muito copia e cola que você faz, pesquisas. Ontem chegou uma demanda para a gente de um relatório para responder até terça, 10 horas da manhã, de 320 processos com informações detalhadas. Então, algumas RPAs da gente estão sendo desenvolvidas para poder trazer essas informações e a gente, assim, responder de forma rápida, né? No tempo de Helder, a gente ia fazer um mutirão no final de semana para entregar isso aí, né, Helder? Então, assim, as RPAs são muito importantes. Softwares de jurimetria também, eles são assim, sensacionais, até para você tomar decisões eficientes de como agir em determinados processos, né? E agora está começando forte também algumas empresas a fornecerem ferramentas com inteligência artificial agregada, né? Confecção de peças de uma forma com inteligência artificial,
buscando informações na petição inicial, cruzando com subsídios que você receba e montando já a peça para você só finalizar ela, dar os retoques finais. Então, dentre outras aí que vão surgir com certeza aí no cenário. Perfeito. A gente mencionou vários softwares aqui, né? Vários softwares que vão ser utilizados ali. Quais seriam esses softwares? Quais os softwares hoje que você indicaria no mercado para advocacia? Bom, veja, o software de gestão de processos, a gente tem alguns assim que eu poderia citar aqui. O Legal One, ele é muito bom, muito detalhista de informação. Fique bem à vontade. A gente teve um período de migração, né? Eu utilizava o Astré, a Eduarda usava o Astré também no escritório dela, e a gente foi fazer a migração de software. A gente foi testando e trocando figurinha. Então, assim, fique à vontade para falar. Tem alguns que a gente sabe que tem algumas limitaçõezinhas, né? Eu acho que, por isso que eu falei, é muito importante saber a sua necessidade. Mas, assim, ferramentas importantes que nesse software de gestão não pode faltar. Perfeito. Primeiro, geração de relatório para você. Um software que limita você a gerar um relatório, ele já dá uma... Eu fico com o pé atrás. Né? Então, assim, eu gosto de brincar com os meus relatórios. Eu preciso do relatório do jeito que eu quiser. E abrir demanda para o software, gerar o relatório, quando eles puderem, eu acho isso um negócio que não funciona mais. Trazer dashboards para saber como é que está a situação da sua carteira, para poder você fazer alguma auditoria, ali é interessante. E que consiga agregar tanto a parte processual quanto a parte financeira. Que aí consiga comungar as duas coisas, né? Integrado. Então, são assim... e aí citaria o Legal One, o CPJ também é um sistema muito bom, muito avançado, tem muitos RPAs neles também. Outra coisa muito diferencial que você precisaria buscar é software que tragam workflow automatizado. Isso foi uma virada de chave, assim, total no escritório quando a gente conseguiu implementar isso. E até hoje a gente ainda está implementando algumas coisas, né? Porque você conseguir gerar tarefas automatizadas a partir de um fluxo determinado, você ganha eficiência em evitar que a geração de tarefas desnecessárias, porque ela vai se criando de uma forma gradativa. Você reduz o trabalho da controladoria, porque, por exemplo, a minha controladoria hoje, a gente conseguiu reduzir o tempo de lançamento das publicações do escritório a mais da metade do tempo. Só com essas questões de utilização do workflow. Então, o workflow, assim, é algo... Workflow. O máximo de integração entre o processo financeiro seu. E que gere relatórios para que você possa auditar a carteira e dashboards. Eu acho que são, assim, algo que você tem que buscar no sistema. Sistema que não traz isso, você já começa a ter dificuldades. E ainda tem mais. Se ele for muito... fechado para automação, aí é pior ainda. Aí é um sistema que, assim, não recomendo que você hoje em dia trabalhe. Perfeito. Dr. Glauber, a gente conversando aqui, a gente também falou sobre a questão de implementação. E quem trabalha com uma equipe, quem trabalha com muita gente, sabe que às vezes trazer novidades, trazer tecnologias gera resistência. O ser humano, a gente conversou antes aqui nos bastidores sobre a resistência de mudar, não só na advocacia, mas na vida, né? Quais são os maiores desafios que o senhor hoje enfrenta para implementar essas tecnologias no ambiente jurídico? Olha, a gestão de mudança, assim, da virada de chave, ela é a mais desafiadora, sem dúvida. Porque você conseguir agregar que toda a sua equipe sinta a necessidade e utilize aquela ferramenta que você está trazendo, assim, a maior dificuldade da gente conseguir implementar. Até porque existe aquele achismo, né? Não, o robô vai vir para tomar a minha vaga naquele posto. E não é assim. O robô vem para ajudar você. Eu tenho na época de Helder também, a gente trabalhava com a alimentação do sistema do cliente e a gente virava o final de semana inteiro para poder fazer esse carregamento, né? E hoje, com uma pessoa só fazendo auditoria, a gente conseguiria alimentar o sistema e essa pessoa ficar focada só em auditar se realmente esse sistema foi alimentado. Mas ainda existe aquela sensação de se eu colocar alguma coisa nova para tornar aquela atividade ainda mais eficiente, pronto, eu acho que o Glauber vai tirar meu lugar lá, ele não vai precisar mais de mim. Sim. Então tem essa resistência da equipe. Tudo que é novo acha que não vai funcionar, então a gente tem que sair fazendo um processo de demonstração do porquê aquilo ali vai ajudar a sua atividade, como vai ajudar, como vai auxiliar,
e para a pessoa utilizar, porque senão não vai valer a pena você trazer todo o investimento em qualquer tipo de ferramenta e a equipe não fazer uso. Você tem que estar ali sempre acompanhando, cobrando, não só cobrando, mas recebendo feedback, porque às vezes você pode implementar uma ferramenta que realmente não ajude, atrapalhe. Sim. E aí você precisa também ter uma sensibilidade para, poxa, deixa eu fazer aqui, deixa eu executar. Se o meu profissional está dizendo que aquilo não é eficiente, deixa eu executar. Às vezes, eita, realmente não está ajudando, mas aquela ferramenta ajuda se eu agregar com uma outra e as duas juntas fazem sentido. Aí você olha, e agora? Não, agora ficou bacana, agora funcionou. Então essa gestão de mudança ela é sempre importante e você acompanhar de perto, né? Ouvir muito a equipe, ficar bem aberto a ouvir a equipe. Às vezes a gente quer... não adianta você empurrar de cima para baixo, tem que ser algo a 4 mãos e tem que também ter o exemplo. Eu acho que esse é o principal ponto. Não adianta você dizer para a equipe, use, e você não usa. Então, se a equipe tá lá, tá se matando, tá, né, colocando uma coisa nova, e você também não usa, como gestor daquela equipe, isso acaba fragilizando aquela implementação. Sim. Totalmente, porque você acaba de forma inconsciente boicotando a própria mudança que você está querendo trazer para aquela eficiência, para aquele núcleo, entendeu? Então acho que essa gestão da mudança ela é primordial. Aí passa muito desses aspectos. Primeiro, fazer um acompanhamento de perto, receber feedback, mapear para saber se aquela atividade realmente faz sentido para a equipe e se não fizer, de que forma pode melhorar, e você dá o exemplo. Porque sem um exemplo, você não consegue fazer com que a equipe acredite naquele projeto. Com certeza. E quando a gente pensa em automação, eu quando começo a fazer protocolo, portal do advogado, PJE, aí vai para São Paulo, é outro. Você vai no... Bicho, e cada um tem que ter uma configuração específica. Isso toma um tempo absurdo. Isso. Como você falou, você tem 4, 5 protocolos para fazer no dia, beleza, se vira. Caso contrário, realmente um robô que vai te ajudar a fazer o peticionamento, o protocolo, não a confecção. Isso. Né? Mas o protocolo, que é uma atividade... Né? Isso melhora até o trabalho do seu colaborador, que está ali com trabalho intelectual, criativo, pesquisando tese para poder montar a peça. Então, você melhora a qualidade de trabalho, né? De permanência do próprio colaborador. Isso. A gente tem que separar, né? A gente tem que separar a parte técnica, propriamente dita, de como executa aquela atividade técnica. Né? Então, esse como aí é que a tecnologia e o mapeamento vai lhe ajudar. Né? Que você pode verificar que fazer um protocolo no tribunal, vamos dizer, trabalhista. Quanto tempo você leva para juntar uma contestação e aqui todos aqueles documentos e ainda ter que quebrar os documentos antes de juntar? Né? Então, assim, a gente sabe o tempo que leva, no mínimo 30 a 40 minutos para você protocolar no PJE, dependendo do PJE. No mínimo. No mínimo. Vamos botar pouquinha peça. Então, assim, essas ferramentas de automação vêm para isso, porque ele vai lá, a gente tem lá que consegue já, inclusive, quebrar as peças, né? Você joga, sei lá, um arquivo de 30 megas. A nossa automação consegue já quebrar e já botar o tamanho certo e já ir no site do tribunal e protocolar. Isso ganha um tempo gigantesco assim, dos profissionais, principalmente que tem muito volume, né? Principalmente nessa parte de configuração, porque, como vocês mencionaram, né, são portais diferentes. A gente vai para a Bahia, na Bahia se trabalha com 4 portais diferentes. Então você tem que se adaptar ao portal e hoje em dia a advocacia ela é integrada, né? A gente atua para o Brasil inteiro. Esses processos de automação, justamente por essas questões, eles impactam totalmente o dia a dia da equipe, né? O que você acha, como isso impactou a gestão do seu escritório, na verdade a gestão do Monteiro, como isso impactou também a qualidade do serviço prestado e a produtividade da equipe? Eu acho que o principal ponto é você dar informação rápida, porque empresas e departamentos jurídicos grandes hoje querem informação rápida. Como eu falei, chegou um relatório hoje para entregar 10 horas da manhã e 320 processos na terça-feira. Você não vai conseguir entregar se for trabalho manual com a equipe, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o principal ponto que você ganha diferença de mercado. É você conseguir entregar informações fidedignas e rápidas para o cliente.
né? De saber, o cliente saber quais são as chances de êxito, o prognóstico de êxito dos processos dele, qual é a probabilidade de perda, valores. Então, essas informações. Se o processo está no tribunal, o detalhes daquele pedido, qual é a quantidade de pedidos daquele determinado tema que está sendo favorável ou desfavorável ao cliente. Então, prestar informação rápida a esses nossos clientes de departamentos jurídicos é que, assim, foi o maior ganho de eficiência e demonstração de diferencial no mercado. Que você precisa buscar, senão você não consegue, né? Trabalhar com empresas realmente de grande porte exige um trabalho muito grande de gestão do processo, de você mapear exatamente qual a atividade de cada um, deixar cada um dentro do seu, digamos assim, do seu quadrado, quem é que vai alimentar o sistema, como vai alimentar o sistema, que momento vai alimentar o sistema. Toda essa governança de dados, ela é essencial e aí faz um diferencial muito grande para quem trabalha com empresas grandes assim. E vocês trabalham com BI? Trabalhamos com BI. Tem um BI, a gente contratou recentemente uma empresa de jurimetria com foco no trabalhista, que eu acho assim fantástico, uma ferramenta fora do sério, que inclusive tem inteligência artificial. E essa ferramenta ajudou muito a gente. Por exemplo, recentemente teve um cliente trabalhista que fez um pedido da gente para saber quantos processos um determinado assunto foi julgado procedente em primeira instância. A gente conseguiu, através dessa ferramenta, pesquisar exatamente dentro do processo quais que tinham a sentença com determinado termo. E aí, ó, são esses aqui, são 35, da sua base inteira, 35 tem esse tema julgado. Então, é uma ferramenta... E eles estão expandindo, agora posso falar aqui, né? É a Data Layer. Eles têm um foco trabalhista e federal, justiça federal. Eles estão ampliando aí também para a parte civil. Começaram com São Paulo, mas civil, como a gente comentou, na quantidade de sistemas que tem aqui, é mais complicado para eles conseguirem atuar. Então, assim, esse BI trabalhista ajuda muito e a gente tem um BI dentro do nosso sistema que integra as informações de lá para a gente conseguir mapear as informações e nos dar um norte, né? Para saber, por exemplo, desde como está a atividade de cada executante nosso dentro do escritório, quem é que está fazendo o quê, quantos, como, e aí a gente tem informações para tomar decisão, que é isso que é rápido, né? Que é mais importante hoje, né? Quem trabalha com gestão é isso, é ter informação para tomar decisão. Então, eu acho que nessa ponta é esse aspecto aí. Porque, como você falou, o Legal Ops, acho que é você estar em cima da montanha, olhar para baixo e conseguir ter um retrato geral. Isso. Quando a gente começa no escritório com 10, 15 processos, você não precisa você não sente a necessidade de estar tudo documentado no sistema, porque você meio que sabe ali de cabeça o que é que está acontecendo. Uhum. Mas quando você vai para 500 processos, 1.500 processos, você tem que ter uma ferramenta que consiga agregar essas informações para lhe dar esses relatórios e, inclusive, né, você utilizar essas informações de forma inteligente. Acho que essa visão que você mostra ter lá de trás, né? Não de movimentos que começaram há 4 anos atrás, mas de trabalho sério e de pesquisa que você vem trazendo de forma eficiente dentro da Monteiro, fez com que o escritório chegasse ao patamar que se encontra de organização hoje, né? Que é uma referência aqui para o Nordeste, não digo nem Sergipe mais. Né? O primeiro RPA que a gente contratou foi em 2016, se não me engano. E era numa época que a gente fazia um trabalho manual de cadastrar 20, 30 processos por dia. E era uma pessoa fazendo. Mas se chegasse 35, a pessoa já não dava conta. Né? Hoje a gente fez uma migração recente de 2.000 processos lá na Paraíba. E a gente pegou um final de semana e conseguiu pelo menos cadastrar os processos de forma rápida, né? Então, aí isso faz uma diferença gigante, né? Todo esse processo de enxergar as oportunidades e implementar essas atualizações para nos ajudar no dia a dia, principalmente nessa gestão de informação. Acho que é trivial. É o que a gente procura na Baldwin, sabe? Não sei se você já conhecia antes o trabalho, mas da Baldwin é trazer o colega advogado que estudou na universidade, que aprendeu a resolver um caso, mas que não aprendeu ainda a lidar com o próprio escritório. Né? E trazer alguns consultores, por exemplo, não sei se você vai lembrar da consultora Luísa Assis, que é a nossa professora de planejamento estratégico. Né?
Luísa, ela dá um show em planejamento estratégico da sociedade de advogados para a pessoa que está ali começando, que não sabe bem se vai contratar um advogado como associado, como sócio, sócio de capital, de serviço, porque na faculdade ele ficou sem... Né? É como gerir, né? Como gerir, como precificar o seu trabalho. Então, isso é que você falou aí, tem 10, 20 processos, pelo menos um bom uso de um Excel ajuda. Né? Eu lembro que quando a gente começou lá atrás, lá em 2001, a gente não tinha software de gestão de processos e todos os relatórios dos processos da gente eram no Word. No Word. Então, assim, eu não consigo imaginar hoje quem consegue trabalhar em fazer qualquer tipo de gestão com o Word, porque o Word é redator de texto, não é para gerir informação, né? A informação totalmente humana, né? Exatamente, exatamente. Então, o Excel, já o Excel ele já tem muita ferramenta que pode auxiliar. Eu recentemente comecei a usar muito Power Query do Excel. Ele tem, assim, humanidade de informação, de cruzamento de planilha, não só planilha, ele consegue puxar texto, puxar PDF, transformar o PDF em Excel, informação. Então, digamos assim, um básico que já faz uma diferença muito grande para a gestão propriamente dita, né, de informação. Acho que foi outubro ou novembro, mais ou menos, a gente fez um workshop sobre BI e aí a gente trouxe dois sócios de uma empresa que fazem esse trabalho, não só para escritório de advocacia, mas de forma geral. E aí a gente fez um exercício simulado no workshop, utilizando só o Excel. Ou seja, criamos uma planilha simulada ali com números de processo, vara, juiz, tema, etc e tal. E a partir dali eles começaram a mostrar todas as potencialidades do BI gratuito do Windows ali dentro. Imagine se você tiver um RP com todas as informações, detalhes. Então, é isso que a gente precisa entender no começo. Né? De que hoje tem software barato, você tem... Alguns até tem um período ali de graça em que você pode começar ali cadastrando informações, cadastrando processo, contato, número de cliente, cadastrar os contratos honorários no próprio sistema, até para poder depois ter uma ideia se aquele contrato ele está onerando ou não o próprio escritório. Exatamente. E aí, recentemente a Microsoft liberou o Copilot já no Office, né, no pacote Office, né? Eu já comecei até a mexer um pouquinho. Não é tão caro, eu pensei que pudesse ser mais, mas está ficando R$100 por mês para você fazer o uso da ferramenta dentro, e já fiz alguns testes e assim, principalmente para o Word, assim, fora do sério. A potencialidade daquela ferramenta dentro do Word já, de você pedir um determinado modelo de contrato, e o modelo de contrato já está na sua mão aí em segundos. Todas as cláusulas. Eu quero que você inclua mais uma cláusula dizendo isso. Ele já modula lá e já bota para você. Então, assim, e aí vem essa questão da inteligência artificial, né? Que é uma realidade que não tem como correr mais. Hoje de manhã eu estava conversando com o professor Mes Benevides. Ele foi nosso professor de inovação há um tempo atrás. Ele precisou se afastar para poder cuidar de outros projetos. Hoje ele está morando na Itália. E a gente trocando uma ideia sobre automação e sobre inteligência artificial. Ele ainda falando que lá na Itália, os advogados eles ainda estão naquele medo, né, de que a inteligência artificial é um demônio que veio para tomar os nossos empregos, mas que aqui no Brasil a gente já tem uma maturidade um pouco maior nesse aspecto. A gente já sabe que, na verdade, a inteligência artificial ela vai ocupar postos de trabalho de quem está fazendo trabalho mecânico. Exatamente. Mas aqueles que têm realmente conteúdo, que vão ali construir tese, esses não vão nunca perder uma oportunidade. Audiência, sustentação oral, despachar, saber conversar. Então, assim, não vai ser inteligência artificial que vai tomar a vaga desse profissional qualificado que consiga trazer algo novo, né? Então, assim, acho que não dá para se preocupar muito com inteligência artificial. Você tem que se adaptar e usar a ferramenta, porque vai lhe ajudar, trazer mais eficiência, mais celeridade no seu dia a dia. Mas tomar vaga de espaço de trabalho, acho que isso aí não é algo para se temer, não. É algo que você precisa, sim, saber usar. Saber usar, mexer, né, trazer como algo novo. Olha, eu aprendi aqui, toma aqui escritório, uma experiência que eu tive,
Será que não seria interessante utilizar dessa forma? Trazer como sugestão, né? Eu acho que isso faz muita diferença, né? Eu acho que a gente percebe muito que não é só a questão técnica que a gente procura hoje no mercado também, né? Já mudando um pouquinho do tema do assunto. Mas as qualidades que a gente chama de soft skills, né? O comportamento, a possibilidade de trabalhar na pressão, de ser resiliente. Então, esse trabalho, essa busca, essa qualidade, não só técnica, mas de saber se comportar, de saber sair daquela situação mais daquele problema, trazer soluções. Isso é que vai fazer diferença hoje no mercado, né? Se você for no básico, esperar que a informação chegue muito para você e você não busque, que é isso... a gente percebe muito isso hoje, né? Que o advogado procura você e já quer que você já venha com resposta para ele. Existe uma preguiça de procurar, de pesquisar, de ir atrás, que é sempre a resposta pronta. Então, eu acho que se o advogado conseguir enxergar isso, ele vai começar a ser um diferencial, até para galgar espaço em qualquer outro escritório, ou mesmo abrir o seu e ir para o mercado, enfim. Eu acho que são qualidades que a gente precisa realmente desenvolver internamente, para poder saber gerir pessoas, liderança, comportamento, influência. Então, são essas coisinhas aí também que não só a parte técnica vai ser o diferencial, mas você saber lidar com determinadas situações vai fazer toda a diferença aí no mercado, com certeza. Você falou mais ou menos o perfil do profissional que na sua visão teria êxito no mercado. Ou seja, se a gente imaginar que a Monteiro Nascimento, que Glauber está procurando alguém para a equipe, seria esse o perfil. Exatamente. Né? Exatamente. Aí, mudando um pouco a pergunta, se você fosse dar uma orientação para aquele advogado, aquela advogada que está saindo agora da universidade, que pensa em montar um escritório ou que pensa em criar uma carreira dentro de um escritório como Monteiro Nascimento, né? Quais são as orientações? O que é que você poderia dar de dica? Que tipo de formação, ou de conhecimento, ou de postura essa pessoa deveria ter? Eu acho que buscar atualização jurídica, é claro, né? Que a gente precisa também de profissionais que se atualizam. Esse lado comportamental ele é muito importante. Um perfil de liderança é muito interessante que a gente busca hoje no mercado. Não só liderança de equipe, mas de autoliderança. Né, de a pessoa saber se gerir, saber se organizar. Uma pessoa organizada, ela assim, traz muita diferença no mercado. E saber se relacionar, sabe? A gente tem muita... Assim, a gente abriu algumas vagas de advogado recentemente e a gente vive sempre em busca. E é isso a gente sempre traz como um diferencial. Se a pessoa consegue se comunicar bem, se a pessoa... Claro, a qualidade técnica é importante, tem experiência também, mas a gente sente aquele cara que traz um diferencial até na hora de falar, sabe? Olha, esse cara aqui tem algo que pode trazer, pode até não fazer uma boa petição naquele momento para mim, mas tem algo que é diferente, sabe? Até na hora de se comportar, fazer, não é só a peça, mas conseguir trabalhar sob pressão, que hoje em dia não tem como. Principalmente quem trabalha com muito prazo, mas não só com muito prazo, qualquer tipo de prazo vai fazer diferença e esses comportamentos aí, eles são essenciais, né? E essa busca de atualização sempre, sabe? De se buscar também a questão de se inteirar sobre as tecnologias, sobre as novas tecnologias. A gente também busca muito ali. A pessoa que não sabe utilizar hoje a ferramenta do Word chega a dar um dó. Como é que faz para editar o rodapé? Pô, aí é complicado. Então, esse básico bem feito é algo que faz parte aí e a gente busca muito também no mercado. Agora, um perfil de gestão é muito difícil encontrar. Então, assim, já me perguntaram uma vez, Glauber, eu faço processo civil, aí é uma opinião minha. Eu faço processo civil ou faço um MBA? Olha, eu acho que hoje o MBA ele faz muita diferença porque ele passa a ser uma pós focada na estratégia. Não é só na lei, né, naquela matéria em si. É mais focado em estratégia. Então, ser estrategista e conhecer o mercado, conhecer o seu cliente, principalmente quem trabalha com empresa, fazer um MBA em gestão de empresa,
ela é essencial para você saber até se comunicar com o cliente. Que é análise contábil, balanço, enfim, planejamento estratégico, o que seja. Né? Você começa a falar a mesma língua e entender algumas coisinhas sobre por que ele está precisando daquilo ali. Ou então você faz um mapeamento. A gente teve um trabalho recente agora com uma empresa de eu me oferecer para ir lá na empresa e fazer uma auditoria, mapear a atividade dela e ver de que forma a gente pode ajudar ela a implantar alguma coisa nova, para evitar, por exemplo, que ela tivesse um aumento de inadimplência que ela estava apresentando naquele momento. E aí a gente trouxe algumas sugestões, tanto agregando a legislação propriamente dita, contrato e tecnologia, para que ela possa, da mesma forma, começar a formalizar suas operações, porque eu acho que é uma prática no mercado hoje natural, a venda ser feita por nota fiscal e acabou. E se aquele cara ficar inadimplente com alguma parcela daquela nota fiscal, se for uma pessoa jurídica, e o resto? Você não sabe nem quem é o representante. Às vezes você vende e manda a nota fiscal e vai no canhoto lá, um terceiro que recebe, aí começa a dizer que eu não recebi, né? Então, assim, normalizar essa relação através de contrato e fazer de uma forma que seja dinâmica para que o mercado aceite, né? Seja, toma aqui um link pelo WhatsApp, responda aqui rapidinho por e-mail, vai lá, já assina e já entrega e eu estou resguardado de alguma forma que tem um contrato assinado aqui contigo, né? Então, assim, foi algo que foi uma experiência bem bacana que a gente conseguiu trazer também justamente nesse trabalho de deixa eu entender a dor do cliente. Que é isso que o pessoal procura hoje, sabe? Eu preciso entender aquela dor daquele cliente, principalmente falando de empresa, para poder ajudar ele a trazer coisa nova, né? Então, acho que é mais ou menos isso, sem se fugir muito da pergunta. Nada. Mas eu acredito que tenha ajudado de alguma forma. Sim, sim. Com certeza. A gente falou, na verdade, agora em perfis, né? De pessoas, em perfis de clientes. E aí eu vou trazer uma pergunta voltando para a parte tecnológica, mas dentro também do atendimento ao cliente. O que você acha que seria uma tendência tecnológica para o mundo jurídico e qual é o futuro da tecnologia no campo jurídico? Bom, com certeza a melhora nessas automações, agregando inteligência artificial, vai ser o que vai trazer uma mudança drástica assim, no futuro, né? A gente conseguir, primeiro, tanto mapear a parte de posicionamento jurisprudencial de uma forma mais eficiente, de uma forma mais ampla, mais aprofundada, não ficar só num conceito muito abstrato daquela informação, mas algo mais detalhista, mais no detalhe mesmo daquela decisão, daquele acordo, de entender a fundamentação, de ser algo que a gente consiga trazer a maioria da fundamentação daquele determinado tribunal, relator, desembargador, juiz, é essa que utiliza para determinado tema. Então, trazer essas gestões, agregar a inteligência artificial que consiga mapear tudo isso de uma forma mais profunda, eu acho que isso vai ser uma tendência de mercado hoje que vai ajudar muito a eficiência do... Porque aí você começa a entender, poxa, se eu estou com aquele... tendo um aumento de demanda daquele determinado juiz por aquele determinado motivo, primeiro deixa eu me organizar internamente para aquela demanda diminuir, né? A partir do momento que eu me organizo e mostro ao juiz que houve uma mudança, que você está fundamentando nesse determinado ponto, eu fiz uma alteração no meu fluxo, eu comecei a apresentar isso daqui, o judiciário começa a ver você de outra forma, sabe? A partir do momento que você tem aquela demanda e é repetitivo, você não muda, né? Então assim, você acaba perdendo dinheiro. É melhor você se organizar internamente e entender aquele motivo daquela condenação do que você ficar sempre, repetidamente, tomando daquele determinado processo e aí tendo todo o custo, enfim, jurídico que a gente sabe. Então, o trabalho hoje muito focado, eu acredito que isso vai ajudar muito na parte de consultiva e preventiva. Né? A partir do momento que você consegue mapear, você vai conseguir, inclusive, entregar para o cliente, olha... Se a maioria do judiciário, vamos dizer, trabalhista, referente à hora extra, tem esse determinado entendimento aqui no TRT 20. Então, você, empresa, precisa se organizar nisso daqui, senão, quando começar a surgir as suas demandas, você vai ter esse problema aqui. Então, esses detalhes de jurimetria mais aprofundada, que a gente consiga extrair informação mais detalhada, isso eu acho que é uma tendência que a inteligência artificial vai vir ajudar. Que ainda está começando, engatilhando.
mas ainda tem um campo muito grande ainda para poder trilhar. Até para a gente poder orientar melhor o cliente. Exatamente. Eu estou com um cliente que ele tem uma demanda que tem grande probabilidade de não ter êxito. E a gente está justamente querendo trazer isso para ele. Olha, é melhor você tentar fechar um acordo, ir por outro caminho. Por mais que a gente traga jurisprudência, outra coisa é você levar um relatório para ele de análise de jurimetria. Exatamente. E aí, inclusive, eu dizer, olha, e a média de condenação é essa. Então, se você conseguir fechar um acordo com 30%, 20% de economia para você... Isso para uma ação, né? Mas aí essa tendência, ela vai para o consultivo. Passei por isso hoje. Peguei uma ação, também probabilidade baixa de êxito, mas em compensação dessa ação, a gente pode economizar lá no gargalo, aí você vai para o consultivo empresarial. Exatamente. E aí, já vou trazer uma nova dúvida. Como é que os advogados, eles podem, principalmente nós, jovens advogados, do qual faço parte, podem se preparar para absorver essas tecnologias, absorver e implementar isso para a prospecção de clientes na parte do consultivo? A gente precisa ser curioso, né? Eu acho que o jovem advogado precisa realmente... buscar essas tecnologias, entender como elas funcionam, se familiarizar com elas. Não adianta lutar contra, tem que ir nadar junto na maré. Então, até para poder você saber oferecer aquele trabalho, porque senão você vai ficar assim, não tem um norte para dar, né? Então, assim, se você começar realmente a entender como é que funciona aquela estrutura, o que é que quais são todas as potencialidades que aquilo ali pode lhe oferecer. E aí, a partir daí, trazer isso para o seu cliente como consultivo, porque eu acho que hoje em dia, realmente, assim, o consultivo vai fazer toda a diferença no mercado. Eu acho que o litigioso, ele vai cada vez mais trabalhar para diminuir e reduzir. E você oferecer o diferente, que é evitar que a demanda surja, eu acho que é um caminho e um cenário bem interessante para se trabalhar, né? E deixar a parte litigiosa realmente para a última instância, mas você conseguir trazer para o seu cliente que evite que entre com aquela demanda contra você, que você organize aquela fluxo operacional dele, entenda o negócio dele, né? Busque se informar melhor e tenha essa curiosidade de ver de que forma uma ou outra tecnologia pode lhe ajudar. Então, assim, acho que esse é um diferencial que o mercado pode oferecer hoje em dia. Vocês investem em treinamento de equipe em relação aos sistemas, ou é mais interessante terceirizar o treinamento, né? Pedir que o fornecedor treine a equipe, ou vocês fazem internamente, né? Vocês oferecem o treinamento para a equipe? A gente tem duas frentes de trabalho, né? O escritório, ele desde ano passado, 2021, 2022, a gente resolveu investir na nossa estrutura interna de tecnologia. Então, a gente tem aí 3 desenvolvedores e mais os parceiros externos. E cada vez mais a gente está trazendo e desenvolvendo as nossas soluções internas para nos ajudar. Que eu acho que isso, assim, tanto reduzir o custo da tecnologia do escritório, evitando esse custo com terceirizados, quanto nos ajudou a ser algo mais personalizado. Porque as empresas de automação, eles vão pela demanda. Então, se vários escritórios têm aquela demanda, aquela dor, eles vão fazer algo abrangente. Mas se você quer algo mais especializado, você começa a ter um custo diferenciado maior. E aí, vendo isso, essa oportunidade, a gente resolveu criar a nossa estrutura interna. E aí, nossa estrutura interna de TI faz algumas das nossas automações para poder... E aí, a gente, né, faz o treinamento toda a equipe dentro do que a nossa TI já desenvolve. Agora, se for uma ferramenta externa, claro que o nosso parceiro é responsável pelo treinamento e tudo mais. E eu costumo dizer que eu quero aprender para evitar perguntar. Então, né? Porque tem aquele negócio também. Se você não aprende, você vai ficar sempre perguntando e perdendo a oportunidade de explorar cada vez mais a ferramenta que está na sua mão. Às vezes você tem uma Ferrari e quer utilizar só o poder do fusquinha dela, né? Então, a gente tem que realmente saber utilizar a ferramenta. E, por exemplo, o Workflow é um diferencial hoje para a gente gigantesco, né? Ajudou com relação à publicação, que era uma dor muito grande nossa, e cadastro. A gente tem em torno de 500 publicações dias para implantar no sistema. E, assim, eram 5 pessoas hoje que trabalhavam com essa parte de leitura.
e fazia um lançamento em torno de 7 a 8 lançamentos no sistema por cada publicação. Porque não tem só o recurso. Preparo, comunicar cliente, relatório, alimentar sistema, prognóstico. Então, tudo isso a publicação fazia. E aí, com o workflow automatizado, a gente conseguiu já fazer uma pré-classificação daquelas publicações, implanta no sistema e o sistema já dispara todo o fluxo de tarefas automatizado. Então, algo que levava o dia inteiro, a gente conseguiu reduzir em meio turno da atividade do profissional só com essa implementação de workflow automatizado. Então, e aí vai em treinamento, né, interno, que a gente desenvolve e recebe feedback da equipe, como eu falei no começo, para poder melhorar ainda mais. Tem alguns fluxos nossos automatizados que já tem mais de 22 versões. Toda hora tem uma coisinha nova que surge aí, uma necessidade que, Glauber, eu tô achando que isso aqui a gente poderia fazer assim, tá saindo alguma coisinha errada, aí a gente vai lá e faz um ajuste. Mas assim, é um ganho de eficiência só no workflow automatizado, foi algo que foi um diferencial muito grande pra gente. Glauber, nos encaminhando já para o final, eu vou agradecer mais uma vez, né, a você e a Monteiro Nascimento pela participação, aos nossos patrocinadores, pessoal do iPhone Barato, Paz Barreto, Jet Sales, a SVN na pessoa de Wilden Júnior, e deixar as portas abertas, né, tanto da Baldingcast quanto da própria Balding, para que vocês retornem, e queria que você fizesse as suas considerações finais, né? A gente está acostumado a fazer as considerações finais. Até para você indicar temas que seriam importantes, que você acha que seriam importantes para a gente trabalhar com os nossos colegas advogados, de temas para a gente explorar em workshops presenciais que a gente oferece. Sim. Primeiro, né, agradecer realmente o convite, dizer que a Monteiro está de portas abertas para quando vocês quiserem convidar ou precisar da gente para algum tipo de trabalho como esse. Eu acho muito bacana. Eu acho que o mercado precisa de empresas que consigam nos ajudá-los, né, principalmente o jovem advogado, a conhecer um pouco do universo e abrir um pouquinho a mente para as oportunidades que o mercado oferece. Acho que esse universo do Legal Operation é um trabalho bacana de se explorar cada vez mais. Tem muita coisa aí dentro do Legal para poder se explorar através de um workshop, enfim, ou trazer um tema mais específico com relação a isso. Hoje em dia existe pós-graduação só focada nessa atividade. A PUC do Paraná recentemente lançou uma. E conhecer muito esse universo, porque aí ele vai focar realmente na parte de gestão jurídica, né? Então faz um diferencial bacana para quem está querendo conhecer e começar a não só focar em fazer prazo, mas um foco um pouco mais amplo de gestão, que a gente vê que é carente hoje no mercado. Começar a trabalhar na base e montar esse tipo de profissional demanda um tempo. Então, se já tiver alguém com essa noção, com essa expertise, com essa qualidade diferencial, vai se destacar. Com certeza que vai. Maravilha. Eduarda, suas considerações finais também em relação ao tema. Enriquecedor a conversa, entender melhor das tecnologias dos grandes escritórios que trabalham com advocacia de massa, para implementar também quem está mais no começo, mas que já tem uma certa cartela, e entender também essas ideias do que a tecnologia da advocacia vem trazendo por aí. Muito obrigada pelo convite, Helder. Muito obrigada pela presença, Glauber. Obrigado a Cláudia, vocês. mais uma vez, muito obrigado. Para mim é um prazer especial, você que foi meu chefe. Aprendi muito com você, com o pessoal da Monteiro, com Leila, Edgar, Augusto, Lilian. Foi muito importante para minha formação enquanto advogado, né? Então, para mim é um privilégio estar aqui conversando com você hoje, e tenho a certeza que você contribui com a formação de muitos advogados aqui em Sergipe. Meu muito obrigado em nome da Balding e a nossa audiência. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários e até o próximo episódio.